Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Esse é um vídeo um pouco mais polêmico, né? Com o seguinte título: Desculpe, mas a Bíblia não anda de mãos dadas com a ciência, como alguns afirmam por aí. Tá? Então, o que acontece? Como o conhecimento científico hoje, né, e claro, você já deve ter visto muita gente afirmando, talvez você afirme isso aí, porém, o que acontece é que você tem pelo menos uns 4 a 5 tipos de conhecimento, né? Forma que o ser humano pode conhecer. Um deles aí o empírico, filosófico, teológico, enfim, o científico, né, a ideia do senso comum aí também. O que acontece é o seguinte: você tem o conhecimento científico hoje, que ele se tornou, digamos, o principal conhecimento. Então, esse conhecimento termina aqui aferindo todos os demais conhecimentos. A gente sempre tem a preocupação de ver se alguma coisa é científica, né, se está sendo ali respaldada pela ciência e tal. Tem essa preocupação hoje porque o conhecimento científico, repito, se tornou o conhecimento dominante, né? Isso acontece bastante aí. Então, nesse sentido, existe uma galera aí, existe um pessoal aí que as pessoas falam, a Bíblia anda de mão dada com a ciência, né, com a verdadeira ciência. Não importa, pode ser a verdadeira, pode ser a falsa ciência. A Bíblia não tem como andar de mão dada com a ciência. E essa afirmação, não vou dizer que ela seja uma afirmação falsa, porém você tem que fazer uma certa ressalva nessa questão. Por quê? Geralmente as pessoas que fazem essa afirmação são pessoas que não entendem de ciência ou não entendem de Bíblia, e elas fazem essa afirmação aí, essa velha. Isso é, na verdade, uma falácia, né? Que a Bíblia sempre vai concordar com a ciência sempre vai concordar com a Bíblia. Outros vão dizer, olha, a Bíblia não tem nenhuma preocupação em concordar ou não concordar com a ciência, né? E também é ok, né? Mas nesse sentido, o que acontece aqui? O que acontece é uma questão lógica, né? Se você usar apenas o raciocínio lógico para isso, você vai chegar à seguinte conclusão: todas as afirmações da Bíblia concernente a qualquer verdade que seja, elas já foram registradas. É só ler, você vai saber o que a Bíblia afirmou sobre o vento, sobre o ar, sobre a água, sobre qualquer questão que envolva a ciência, que envolva algum tipo de conhecimento científico. Beleza. E aí a ciência, principalmente essa ciência moderna, né, que desenvolveu aí na modernidade, que hoje estamos na ciência pós-moderna, com outra abordagem também. O que acontece é que essa ciência, uma das características, ela tem alguns princípios, por exemplo, o princípio da refutabilidade, né? O princípio da falsibilidade, por exemplo. Então, são princípios que estão estabelecidos, claro, para que o conhecimento, para ser científico, ele tem que passar por esses princípios aí. A capacidade de um conhecimento de ser refutado, por exemplo, é natural do conhecimento científico e não é natural do conhecimento religioso, do dogma em si. O dogma ele já é estabelecido e acabou. O conhecimento científico, necessariamente, ele não está preocupado em chegar na verdade, que já cheguei na verdade. Você tem perguntas, essas perguntas estão sendo respondidas, pelo menos provisoriamente. Se amanhã ou depois aquele conhecimento que foi estabelecido hoje, se for julgado que ele não é mais necessário, né, que ele não é mais verdadeiro, pronto, abandona-se esse conhecimento e passa-se para outro, né, para outra pesquisa, para outro resultado ali. E assim a ciência vai avançando em direção ali tentando responder algumas perguntas, né? Não necessariamente essas perguntas são respondidas, por várias outras ciências aí, né? Ciências próprias que gostam de dar resposta para tudo. Por exemplo, a teologia responde muito dessas perguntas, e às vezes são respostas fixas, que está entrelaçado de certa forma ali com o dogma também. O conhecimento científico nele vai avançando. Então, nesse sentido, quando a pessoa fala que a Bíblia anda de mãos dadas com a ciência, e precisa fazer alguma ressalva concernente a isso. Por exemplo, eu repito, todo o conhecimento que a Bíblia traz sobre o mundo, sobre os seres, sobre algum elemento específico da natureza, né, qualquer coisa que a gente possa colocar no âmbito científico, todas essas coisas estão registradas. A ciência não, ela é um conhecimento, nesse sentido eu diria que a Bíblia é um conhecimento estático, um conhecimento que já foi colocado ali, qualquer pessoa que lê já sabe o que foi dito. E o conhecimento científico, principalmente hoje, né, nessa modernidade, pós-modernidade, enfim, esse conhecimento chamado científico, ele é um conhecimento que está em evolução, avançando cada dia. Então, a ciência pode fazer uma afirmação hoje, amanhã ela dizer uma coisa totalmente diferente do que foi dito. Isso é natural da ciência, é característico, inclusive, do conhecimento científico. Então, se naquele ponto que a ciência descobriu alguma coisa, a Bíblia estivesse concordando com a ciência, e a ciência com a Bíblia, no momento que a ciência mudar de opinião, a Bíblia já não pode mudar de opinião, porque é um conhecimento estático. A ciência ela pode mudar de opinião quantas vezes ela quiser, mas a Bíblia não consegue fazer isso. Nesse sentido, seria mais racional, seria mais certo você falar que, em termos daquelas verdades que talvez não se mude mais na ciência,
a Bíblia, o conhecimento bíblico que está lá, esteja de acordo com aquilo que a ciência diz, ou a ciência, o conhecimento científico, está de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Só que essa ideia de andar de mãos dadas, direto, sempre concordando, isso chega a ser idiotice, né? Porque não faz sentido, é questão lógica. Você não precisa nem ser um cientista, você só precisa entender que a ciência está em constante evolução e o conhecimento bíblico já está lá escrito, tudo aquilo ali. A Bíblia não pode dizer que a Terra é o centro do universo e daqui a pouco ela dizer que é o Sol. Ou ela disse uma coisa ou ela disse outra. E a ciência já disse todas essas coisas aí. E aí eu tô pegando aqui um exemplo básico, né, do que era defendido na Idade Média, do que é defendido atualmente concernente aí a questão do universo, do centro do universo, quem que é o centro e tal, Lua, heliocentrismo, geocentrismo e tal. Todas essas questões aí, a ciência ela pode mudar muito bem de opinião, quanto que a Bíblia não pode mais fazer isso. Então essa frase de que a Bíblia anda de mão dada com a ciência, ou a ciência de mão dada com a Bíblia, isso aí não se sustenta em lugar nenhum, né? Isso é claramente uma falácia, desde que você faça algumas ressalvas, que é exatamente nessas grandes verdades, nessas leis que a ciência já estabeleceu e tal, que não vai mudar, que não tem muita chance de mudar, aí você poderia dizer que, nesse sentido, a Bíblia concorda com a ciência. Tá? Mas agora, essa ideia de andar acompanhando a ciência, isso é impossível, porque, repito, a Bíblia é um conhecimento estático, né? Um conhecimento parado, nesse sentido de que já está registrado tudo ali, e a ciência é um conhecimento que vai avançando, né? Um conhecimento volátil, um conhecimento que líquido, né? Está avançando, pode fazer qualquer curva que for, sem nenhum tipo de problema, pode fazer uma afirmação hoje e amanhã dizer algo totalmente diferente, e a depois pode dizer totalmente diferente do que está falando hoje. Enfim, isso aí é próprio do conhecimento científico. E assim, para finalizar esse vídeo, essa afirmação de que a Bíblia anda de mão dada com a ciência, isso é claramente uma falácia, repito, a menos que você faça algumas ressalvas e explique muito bem, sabe exatamente o que você esteja dizendo. Caso contrário, é exatamente isso aí, uma falácia, né? Então a Bíblia não anda de mão dadas com a ciência a todo tempo, nesse sentido. Aqui e ali eles são... É como você pegar a Bíblia como faz uma reta, né, aqui, e o conhecimento científico como alguma coisa que consiga, em aqui, em um ponto ou outro, esse conhecimento científico, ele cruza essa reta da ciência, e naquele ponto ali há uma certa concordância, né? Em alguns pontos, em muitos dos pontos, talvez a maioria dos pontos, vai haver divergência entre o conhecimento científico e o conhecimento bíblico, por causa dessa capacidade aí, de um ser um conhecimento estático e outro ser um conhecimento volátil, né? Então, em alguns pontos eles vão se chocar e talvez em algum momento eles estabilizem. Mas é basicamente isso aí. Comenta aí o que você acha sobre isso, como que você explica, se você concorda ou não concorda. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu, fui.